Olá, no programa de hoje a mobilização dos servidores estaduais contra o RRF. 25 sindicatos se uniram para constituir uma frente mineira em defesa do serviço público e unificar pressões contra a possível adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal com a União. O governo Zema alega a necessidade de reequilibrar as contas públicas e o projeto que autoriza a conclusão do processo está em tramitação na Assembleia. Eu converso com a coordenadora geral do Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Denise Romano. Bem-vinda ao Mundo Político, Denise, prazer recebê-la. Obrigada, prazer é todo meu. Denise, em um grande ato promovido essa semana aqui no Espaço Democrático da Assembleia, foi formalizada a Frente Mineira em Defesa do Serviço Público. Qual que é a importância dessa iniciativa no contexto das discussões que envolvem essa possível adesão de Minas ao RRF? Bom, primeiro, a frente foi constituída no decurso desse ano, de 2023, e num esforço coletivo de todas as entidades para organizarmos a luta contra essa pauta comum que nos uniu, que é o plano de recuperação fiscal que o governo apresentou a esta casa, mas que, na verdade, já tinha uma intenção desde o início do governo, há 5 anos. A gente fala sobre isso, as categorias são alertadas sobre os riscos da recuperação fiscal. Na própria campanha, primeira campanha eleitoral, o assunto era esse também. E agora nós estamos diante da iminência da votação desse plano de recuperação fiscal. Então, 24 entidades representativas do funcionalismo público estadual se uniram numa frente em defesa dos serviços públicos na luta contra o plano de recuperação fiscal. Denise, a amplitude dessa frente dá a ela um caráter assim inédito, consideradas as lutas históricas do funcionalismo em Minas, né? Acho que nunca teve uma união desse porte, né? Sem dúvida alguma, é uma iniciativa inédita, mas veja bem, não porque os sindicatos não conversavam entre si antes, não é isso. Cada um fazia a sua pauta, cada um com as suas especificidades, cada um com a sua dinâmica, com a sua forma de organização, mas a frente é inédita porque nós temos uma pauta unificada, que é derrotar o plano de recuperação fiscal no plenário da Assembleia Legislativa, na votação de plenário. Então, o que tem de diferente nesse esforço das entidades é exatamente isso. A conjunção de todos esses sindicatos com o objetivo único de derrotar o plano de recuperação fiscal e escancarar para a sociedade mineira, através das nossas organizações, da nossa capilaridade em todo o Estado, que o plano de recuperação fiscal não recupera. O plano de recuperação fiscal é uma grande armadilha para o povo de Minas Gerais, porque ao final do plano, dos 9 anos, o Estado deverá mais à União do que deve agora. Então, essa iniciativa e esse é o objetivo da Frente em Defesa dos Serviços Públicos. Além desse aspecto, de um possível crescimento da dívida, quais são os principais temores e críticas objetivas dos servidores ao regime? Bom, primeiro, o que saltou e o que criou aí uma reação maior foi em relação ao congelamento de salários por 9 anos. Veja bem, nós temos categorias na rede estadual, funcionários públicos do Estado de Minas Gerais, que já estão há anos sem reajuste. Nós temos, por exemplo, setores do funcionalismo que não tiveram nenhuma recomposição nos anos do governo Zema. Nós temos também, a frente também representa, esses sindicatos também estão conosco na frente. Os sindicatos, as associações ligadas à segurança pública, eles não tiveram nenhuma recomposição salarial. E é importante destacar que a recomposição, entre aspas, que a educação teve, nada mais foi do que o governo tentando se adequar a uma legislação que ele flagrantemente descumpria, que é a legislação do piso nacional, e que a educação
tem recursos próprios que vêm do Fundeb, do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que nos garantiram esse reajuste que foi dado esse ano de 12,84, que não chegou no índice do piso que estava fixado, inclusive. Pois é, tem sobre a questão específica da educação, né? Uma questão referente a esse piso, que o Estado tem aquela interpretação de que paga um piso proporcional a 24 horas semanais, o que a categoria não concorda, né? A luta continua em relação a esse tema? Sim, com certeza. É porque é importante destacar a conveniência do Estado utilizar a legislação de acordo com a conveniência política. Nós temos 2 legislações em Minas Gerais que nos garantem o piso para a jornada de 24 horas. A Lei 21.710 de 2015 e uma alteração que foi feita na Constituição de Minas Gerais em 2018. Essas legislações continuam em vigor. Tem um questionamento do governo do Estado ao Tribunal de Justiça, um questionamento da constitucionalidade dessas leis, mas não tem decisão final a respeito delas. Então, a não manifestação final do TJ a respeito desses pedidos do governo não autoriza o governo a descumprir a legislação que ele flagrantemente descumpre, porque interpreta a lei federal de acordo com a sua conveniência e ignora e trabalha para destruir a lei estadual que nos garante o piso para a jornada de 24 horas. Voltando à questão de recomposições salariais no RRF, né, o projeto prevê ali, de fato, apenas 2 recomposições de 3%, né, em 9 anos. O governo Zema, Denise, considera essa previsão razoável sob o argumento de que concedeu em 2023, né, a primeira recomposição geral em 10 anos. Como é que vocês veem essa narrativa? Bom, primeiro, o governo está utilizando o IPCA como base de cálculo para colocar essa proposta no PL. O IPCA, nunca antes na história do Brasil, o IPCA passou de 3%. Aliás, desde o Plano Real, após o Plano Real. Então, é um índice que não vou dizer duvidoso, mas é um índice que tem não é duvidoso, é um índice que tem um crescimento menor, porque a forma de cálculo é menor. E os estados que passaram por recuperação fiscal, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, não tiveram as recomposições salariais previstas. Mas o governo também não pode afirmar que ele não vai negar a recomposição salarial, porque a recomposição salarial está prevista na Constituição. Então, o governo não pode encaminhar uma legislação para a Assembleia Legislativa dizendo, não reconhecendo a recomposição salarial. Então, nesse aspecto da recomposição que está prevista no plano, ela está condicionada, ela tem condições impostas dentro do próprio plano. E tem um ditado, que é muito mineiro, né? Que gato escaldado tem medo de água fria. Desde que a lei de responsabilidade fiscal foi criada, nós sempre ouvimos que não podemos ultrapassar o limite da LRF e ela é sempre utilizada para nos negar. No caso da educação, mesmo tendo manifestações do Tribunal de Contas dizendo que reajuste de piso não pode impactar no cômputo da lei de responsabilidade fiscal, ela é sempre utilizada para nos negar qualquer tipo de reivindicação que a gente faz em relação ao piso e em relação às outras categorias também. Então, o plano de recuperação fiscal, mesmo com esta previsão, mas condicionada à disponibilidade orçamentária, condicionada ao cumprimento das metas que o próprio plano estabelece, vão ser utilizadas como justificativa para nos negar, porque nós sabemos qual é o comportamento do governo em relação a essas questões do funcionalismo. Nós temos categorias que não tiveram recomposição, aliás, tiveram a recomposição geral que foi dada, que foi concedida pelo governo, conquistada por nós, de 10,08% no ano
no ano de 2020, me ajuda, gente, esqueci agora, se foi 21 ou 20. Foi 20, no ano de 2020. Então, Denise, nós estivemos juntos, né, num seminário sobre endividamento público do Estado, aqui da Assembleia, eu estava lá cobrindo e você foi uma das participantes, e tivemos ali a presença, né, de auditores do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul que fizeram uma série de alertas sobre os efeitos do RRF naqueles estados. Sim. Um deles foi a questão de que o comitê gestor, né, do regime do Rio de Janeiro chegou a vetar reajustes que foram concedidos pela própria Assembleia do Rio. Minas está correndo esse risco? As regras de adesão ao plano de recuperação fiscal estão previstas na legislação federal, uma legislação da época do presidente Michel Temer, a Lei 179. As regras estão lá. O comitê gestor, a instituição de um comitê com 3 pessoas para acompanhar a gestão do plano, está previsto lá na legislação. As notícias da imprensa até nacional de que o governo Lula estaria disposto a suavizar contrapartidas, enfim, mas de concreto ainda não se tem isso definido. Marco, essa é a arte da política. A saída para Minas Gerais, a saída para o endividamento, para uma dívida que é questionável, que é por vários atores, ela é política. Então, é preciso o exercício da política. E nós não vemos, o funcionalismo não vê, a frente não vê nenhum esforço do gestor, do governador do Estado, dos secretários de Estado, para encontrar uma saída política. O governo apresenta uma saída para a crise, para a dívida de Minas Gerais, para a dívida de Minas Gerais, com somente uma saída, com somente uma alternativa. Quais seriam, por exemplo, para você, outras alternativas? Bom, por exemplo, no ano de... Por exemplo, a questão da Lei Candir. Por exemplo, o governo tinha para receber, por decisão judicial, um período que ele ficou sem receber os recursos de 96 a 2015. O volume que o Estado deveria pagar para Minas Gerais era mais ou menos que o governo federal devia para Minas Gerais, 135 mais ou bilhões. menos 135 bilhões. 135 bilhões. A dívida, 167 bilhões. O governo fez um acordo, né, desses 135, 101 eram pertencentes ao governo, 101 bilhões e 25 milhões, e 33 bilhões,75 aos municípios. Em 2020, o governo Zema fez um acordo com o então presidente, com o governo federal, pelo STF, e foi homologado, sim, onde Minas abriu mão de receber o valor da dívida, celebrou um acordo para receber uma pequena quantia que foi parcelada até 2037. E o Estado abriu mão de bilhões de reais que poderiam ser utilizados para o encontro de contas da Lei Candir. Eu lembro que tinha uma proposta, inclusive, que estava sendo discutida por vários deputados, por várias entidades, que era necessário fazer esse encontro de contas. Mas o governo do Estado optou por celebrar esse acordo, que foi homologado, ok, mas um acordo que deixou Minas Gerais prejudicada na execução desse acordo. Quando você está em crise financeira, o discurso da quebradeira do Estado, você não abre mão de receitas. Mas será que há condições efetivas para se reviver esse debate sobre a Lei Candir, se reabrir ele do ponto de vista político? Nós tivemos um compartilhamento, né, de informações do Serjusmig, que é um sindicato que compõe a frente, e como os dirigentes, não como entidade, entraram com uma ação popular no STF, questionando e pedindo a nulidade do acordo, questionando os termos do acordo que foi feito.
Então, é uma iniciativa, as outras entidades podem ingressar como interessados nessa ação, e nós estamos avaliando e procedendo já as ações para que isso aconteça, porque é importante para a gente debater isso, voltar a esse debate. E outra coisa que eu acrescento, um Estado, o discurso da quebradeira, da insolvência, da possibilidade de atraso de pagamentos e etc., ele é feito pelo Estado para o servidor. Você entende que é um blefe esse discurso? Por exemplo, os secretários, né, e o próprio vice-governador Matheus Simões, já em entrevistas recentes, chegaram a falar que não daria para garantir nem mesmo a continuidade do pagamento em dia dos salários, que haveria risco de voltar um parcelamento que vigorou por 5 anos em Minas. Sim. É essa pergunta que a gente quer fazer. Por que o discurso da quebradeira e da chantagem de atraso de salário ou de parcelamento é feito conosco? Porque um governo que está em crise não pode abrir mão de receita. Um governo que está em crise não pode abrir mão de receber recursos. E nós temos visto o governo Zema reiteradas vezes abrindo mão. 2 exemplos básicos. Na educação. Projeto Mãos Dadas, que é um projeto de municipalização de matrículas que o Estado oferece, entrega as matrículas para o município, ele abre mão de receita do Fundeb quando ele entrega a matrícula, porque o aluno vai, o recurso vai junto. No caso da renúncia fiscal no Estado, os impostos que o Estado abre mão de receber das grandes empresas, só no período Zema, 5 anos, chega a 40 bilhões. E pelo projeto, que o Estado abriu mão de receber. Pelo projeto, essas renúncias, né, só passariam a cair em 2029, né? Quando o governador não for mais governador. É o que está no RRF. Sim. Tem um inflacionar, porque é uma regra, não do final, mas é uma regra do regime, da lei federal. Então tem um inflacionamento, um aumento, não inflacionamento não, um aumento das isenções no período prévio e depois diminui para a próxima gestão. Então, quem está em crise, e aí como eu sou professora, e a gente precisa dar exemplos que são práticos para as pessoas que estão nos assistindo. Claro que os números, as informações técnicas, nós também temos obrigação de fazer, de saber e de estudar, mas ninguém vende a sua casa para pagar juro do cartão de crédito, por exemplo. O Hugo deu um exemplo, o Hugo, nosso companheiro da frente também, já esteve aqui no programa, né? O Hugo do Simfaz Fisco, ele deu esse exemplo lá no dia da nossa Assembleia Conjunta. Você para de pagar a sua dívida do cartão de crédito por 5 anos, o banco te oferece isso. É isso, gente, plano de recuperação fiscal, em linhas gerais, é isto. Você vai ficar um tempo sem pagar ou pagar menos, mas os juros vão continuar incidindo sobre o valor da sua dívida. Então é isso que vai acontecer, Minas Gerais vai entrar no regime. O governo quer isso, né? O governo quer entrar num regime de recuperação fiscal devendo 167 bilhões e vai sair devendo 210 bilhões. E os estados que já aderiram já estão se manifestando dizendo que não tem condições de continuar pagando os juros do acordo que fizeram nos mesmos moldes. Se deu errado, por que é que Minas Gerais quer copiar o que deu errado em outros estados? Construir outra saída política, Denise, né, demandaria diálogo e negociação. E justamente esses 2 pontos, né, são alvos de muitas queixas por parte dos sindicatos em relação ao governo Zema. Reclamam que não há diálogo para além do RRF, né, de uma forma geral. Como é que você define a relação hoje entre o executivo e os servidores em comparação com gestões anteriores do Estado, por exemplo, do PT e do PSDB, que foram mais recentes? Bom, primeiro, o governo ele sempre diz que reúne conosco, e reúne mesmo. Reúne todo mês, a cada 2 meses com a CEPLAG, mas são reuniões que não têm objetivo, que não alcançam o seu objetivo. São reuniões que não têm encaminhamento, são reuniões em que não há mudança de posição do governo, porque processos de negociação política são assim, né?
A gente coloca a posição com os sindicatos, a gente coloca a reivindicação, o governo coloca o que é possível e a gente encontra um meio termo. Isso nunca aconteceu nas negociações com o governo do Estado. Nunca aconteceu. Na oportunidade do reajuste de 10,06%, que nós estávamos em greve, foi no ano de 2021, aliás, 2022. Nós estávamos em greve no início do ano. O governo nunca mudou a proposta. Nunca. Nunca mudou a proposta. E quando ele não consegue resolver, e não é só com a educação que ele faz isso, quando ele não consegue resolver o conflito, ele vai ao Poder Judiciário. Nós conseguimos aquele reajuste 33,24, aprovado na Assembleia, o governador vetou, a Assembleia derrubou o veto, a Assembleia sancionou e o governo fez o quê? Recorreu ao STF, porque não conseguiu resolver o conflito aqui no estado de Minas Gerais. Então, a relação é essa, são relações desrespeitosas, em muitas vezes, e são relações que os sindicatos são criminalizados através de processos judiciais e que não têm efetividade, que é outro exemplo. Os companheiros eu não estou aqui em nome somente do Sindiúti, né? Então, obviamente, eu tenho que falar dos outros companheiros. Os companheiros do meio ambiente têm um acordo homologado no TJ. Há bastante o governo tempo, nunca né? cumpriu. É uma demanda bem antiga desses servidores. Servidores da UENG têm uma série de demandas e o governo nunca cumpriu, nunca atendeu. Né? Um professor do ensino superior tem um vencimento básico menor do que o professor da educação básica. É para as pessoas compreenderem isso. Então, é um governo que a gente... e que dá muitos sinais trocados, né? E nos acusa de mentirmos a respeito disso. Nós lemos o plano, nós entendemos o que significa o plano e qualquer coisa que estiver fora do que prevê a Lei 179 e nas entrelinhas do plano, tudo isso está embutido, não é o plano. Denise, embora não esteja ali no RRF, né, o governo vem defendendo também com muito afinco as privatizações da Copasa, da CEMIG e da Codemig. Enviou, inclusive, à Assembleia uma PEC para retirar a previsão constitucional de referendo popular em caso de venda de estatais. A Frente Mineira, né, constituída em defesa do serviço público, também vai se posicionar contra essa matéria, né, que ainda hoje está paralisada na Assembleia, mas pode ser que caminhe mais para frente. Sim, uma das bandeiras, né, também é a luta contra a privatização das estatais mineiras, porque a privatização das estatais também é um pré-requisito para a recuperação fiscal. Então, aprovado o plano de recuperação fiscal, será justificativa para que se aprove uma PEC que autorize a venda das estatais sem a consulta do povo. Então a mobilização será coisas, também para isso. As duas coisas estão entrelaçadas. O Sindeletro, o Sindágua, que são os representantes das categorias das duas empresas, também estão conosco na frente, além de outros sindicatos que não são do serviço público estadual e que compõem conosco como parceiro, entendendo que não é uma luta só de servidores públicos. Por exemplo, o Sindicato dos Correios, que conseguiu derrotar a privatização dos Correios, e os petroleiros, que também conseguiram derrotar a privatização da Petrobras. Então, no caso da energia e da água em Minas Gerais, a discussão é fundamental, e o que aconteceu em São Paulo nos últimos dias, né? Acho que está fazendo 8 dias hoje do temporal. Não, o temporal foi na sexta, né? Mas acho que eu não vi hoje as notícias, eu não sei se tem gente sem energia ainda. Mas a empresa privada que fornece energia em São Paulo desligou os canais de atendimento da população. 1 milhão de pessoas ficaram sem energia durante 4 dias. Depois eles foram conseguindo restabelecer passo a passo. Imaginem, lá na cidade de Tiradentes, que é uma grande comunidade, é uma grande favela, né? Uma grande comunidade de periferia de São Paulo, embora esteja no Morumbi. Imagina o sorveteiro,
que pode ter reforçado seu estoque para vender sorvete no final de semana? Ele tem gerador na sorveteria dele? Como o grande empresário, dono de hipermercado tem? E vimos também uma espécie de jogo de empurra ali entre a prefeitura de São Paulo, o governo do estado, né? Ninguém com dificuldades de assumir ali responsabilidades, né? Tem um jogo de empurra, inclusive público, né? Feio, né? Uma entrevista coletiva em que o prefeito jogava para o governador jogava para o prefeito. As contas, e aí é muito interessante olhar os comentários das pessoas nas redes, no Instagram da própria Enel, que é a empresa italiana que detém a concessão do fornecimento de energia em São Paulo. As pessoas, depois que privatizou, minha conta subiu, dobrou, triplicou. Para me cobrar, eles me encontram, mas para identificar onde é o problema, porque essa foi uma das alegações da empresa para não restabelecer a energia, nós não conseguimos localizar o problema, porque caíram muitas árvores. Ora, nós estamos num mês de chuvas. São Paulo é como Belo Horizonte, né? Quando a gente sabe que tem chuva, no verão, no calor, tem chuva, né? Então, eles interromperam os canais de atendimento para que a população não reclamasse e as pessoas ficaram sem energia. Denise, a discussão, né, sobre o RRF na Assembleia ainda tem aí um longo caminho até uma eventual aprovação em 2 turnos. A base governista está se mobilizando porque quer aprovar até o fim desse ano. Como que fica o calendário de mobilização da Frente Mineira em defesa do serviço público nas próximas semanas? Tá, então nós tivemos então no dia 7 uma assembleia que também foi inédita, uma assembleia conjunta do funcionalismo, que cada entidade faz as suas comunicações, os seus trâmites em relação, né, aos seus quadros setoriais, mas dia 14 de novembro haverá uma nova paralisação dos serviços públicos estaduais, para que a gente venha aqui para a Assembleia para participar e para cobrar e para entender novamente, se for possível, os secretários virão aqui à Assembleia para dar novas explicações sobre o plano de recuperação fiscal. Então, nós estaremos aqui como frente com as nossas caravanas, com servidores que virão do interior de todas as categorias do serviço público, inclusive da segurança pública. No dia 17, nós também aprovamos uma participação da frente numa atividade, num debate público que haverá aqui na Assembleia sobre as universidades mineiras, o ensino superior aqui no estado, que também está sob ataque do governo. E no dia 20, nós também participaremos das comemorações dos dias de protestos da consciência negra. Mas o que eu quero destacar? O que ficou aprovado também na frente, o indicativo de paralisação no dia da votação do plenário. E corpo a corpo com os deputados? Sim, corpo a corpo com os deputados, as pessoas que não ficam aqui cotidianamente. Parece não é uma peregrinação não, mas todo dia tem servidor público aqui, servidores, em todos os gabinetes. Isso está acontecendo aqui na sede do Poder Legislativo e no interior. Então, os companheiros dos sindicatos, servidores públicos do interior estão procurando os deputados, todos, para cobrar o posicionamento, para perguntar qual é o posicionamento de cada deputado, de cada deputada aqui dessa casa a respeito do plano de recuperação fiscal. Então tem entrevista nas rádios locais, tem ações de imprensa, tem ações de rede social, tem ações de comunicação visual maiores, tem ações de reuniões locais com os deputados nas regiões. Então é um esforço concentrado, coletivo, para pedir o posicionamento do deputado a respeito do plano de recuperação fiscal, a respeito dessa recuperação que não é recuperação. Eu sou professora, nós sabemos muito bem o que é uma recuperação. Embora não seja favorável à reprovação de alunos, mas isso é um outro debate, recuperação é quando você tenta sair daquela posição que você está para ser promovido para o próximo ano.
não é recuperação fiscal que está acontecendo. Minas Gerais não vai mudar de patamar, não vai passar de ano, não vai ser aprovado com o plano de recuperação fiscal. Na verdade, ele vai retroceder, porque a dívida vai ser maior ainda do que é hoje. Obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Denise. Obrigada a vocês. Eu conversei com Denise Romano, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Falamos sobre a criação da Frente Mineira em Defesa do Serviço Público, que reúne 25 representações sindicais contrárias à possível adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal com a União, o calendário de mobilizações e as resistências do grupo à proposta em discussão aqui na Assembleia. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.